cada um que aqui está, Senhor. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E sabemos que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Então queremos render graças a Ti e dizer que nós te amamos, que não somos nada sem a tua presença. Recebe o nosso louvor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De cantos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra quê? Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras. E por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ó Rei, Rei dos reis, consagrado, de gratos louvores. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. E a honra, a força e o poder, Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos
teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver, não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio nos teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor, com cordas de amor. Oh, você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. E põe no meio da tempestade que tava comigo, pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. E profunda é a profundidade das riquezas, a glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me dizer que Deus, eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, e na rocha minha casa eu construí. E nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Foi no meio da tempestade que tava ruim, pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou e nunca acaba, aleluia. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade que tava ruim, pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, um marcado um pouco divino. Ele me deu unção, cajado e mão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias eu disse, Pai.
palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Glória ao Senhor. Tem promessa do Senhor. Tentarão entulhar os seus poços, entulhar os seus sonhos, mas aonde o Senhor está, você vai cavar esses poços e dar água. Não importa que você esteja no deserto, mas vai frutificar em nome de Jesus. Tropeço em mim, zombando da fé e até plano contra mim. Querem entulhar os passos, querem mostrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o cedo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Meu Deus, eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele dará diante dos seus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai me apagar? Você quer em mim a marca da promessa, Jesus já fez. Mas quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem te prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Vamos ver se eu lembro essa aqui para cantar com você. Vamos ver se eu lembro, né? Deixa eu ver, vamos lá. Eu vou ver a criancinha fazendo aí, viu? Vamos ver. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, canta comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Assim é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria.
está feliz, grita amém. Só tem um feliz aqui, essa é a pastora Nádia. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, canta comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução. Tudo é muito bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Sente a luz aí, Jeff. Rapaz, eu vi o pastor Johnny pegar aí acho que comecei aí, pastor, chupar. E eu me lembrei das escrituras sagradas. Você sabia que no culto, vamos água para mim, Jeff? No culto de adoração, celebração ao Senhor, às vezes a gente fica, eu vejo que isso acontece muito nas igrejas na Europa, que na hora do louvor, mesmo que o louvor está lá rolando, a banda está tocando, tem irmãos que eles levam suas bandeirolas, né? E fica acompanhando, sabe, a alegria deles de estarem na casa do Senhor, de estar adorando e precisamos realmente, quando chegar na casa do Senhor, precisa. Olha como a criança fica, eu amo isso aí, sabe? Eu não cansa. Os pais aí, meu amigo, os pais aí é segurar para não bater, não vai cair. Aí isso é bom, pastor, que quando para a gente sabe, tem que ligar o alerta que acabou a coisa. Parou o sinal, tem que ligar o alerta aí. Amém? Ai, glória a Deus. Tem ainda aquele papel de produção. Amém? Glória a Deus. Antes tivemos nosso primeiro culto jovem. Foi bênção de Deus, foi tremendo. Damos esse start aí, iniciamos. Somente você que veio preparado para ofertar, dizimar. Que hoje quero ver hoje para colocar o Pix ali, né? Então, a gente tem aqui também a nossa caixinha, né? Fica aqui na frente, é tão grande. Então aqui. Eu falei para a pastora, eu quero fazer uma réplicazinha da Arca da Aliança. Achar um artista aí que fazer um bonitinho. Aí a pastora não quer colocar oferta. Aquele que dá com alegria também, né? Não só o louvor, a adoração. Trazer todos os dias na casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na nossa casa, na casa do Senhor. Isso é um ato de fé. Então precisamos fazer. Hoje também é o dia dos pais, né? O Robson hoje está lá, todo bobo lá, está com 2 filhos em casa. O sogro veio, o genro veio. Eita, a farra está com
estar orando. Obrigado pela... Te agradecer a visita do nosso Montione, pastor Júnior, pastor sua esposa, a filhona aí. Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá? Quanto a ela aí, vocês fiquem despreocupados, não está aqui, não atrapalhar. Hoje é o dia dos pais, né? E eu quis trazer hoje uma mensagem sobre pais. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso, bendito, grande és tu. Obrigado por esse privilégio de estar na tua casa. Hoje estaremos ceando também. Teremos esse privilégio de cear contigo nessa noite. Esperamos ansiosamente, aguardamos o dia em que cearemos contigo. Quanto isso, a tua presença é notória neste lugar e cearemos contigo. Também te entrego a palavra dessa noite em tuas mãos. Que possa preparar o meu coração, preparar o coração da igreja, para que com muita sabedoria do Espírito Santo possamos ministrar palavras e os nossos irmãos entenderem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você ficasse com sua Bíblia preparada, seja ela de papel ou digital, porque eu vou precisar de você hoje. Sabe que você lê alguns textos comigo, então tem bastante referência para a gente hoje. É um tema que eu venho preparando há muito tempo sobre família, e essa parte dessa mensagem é falando sobre pai. Eu falei, por que não pregar hoje? Apesar de que Jefferson ainda não é pai, mas um dia será. Aí já vai se preparando. Mas tem mais um pai aqui para reforçar hoje à noite aí. É bênção, é bênção. Amém? Então vamos ver em Mateus capítulo 1, versículo 19. Mateus, primeiro. Mateus 1, 19. Acharam aí? Acharam aí? Mateus 1, 19. José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu abandoná-la secretamente, mas quando ponderava nessas coisas, eis que um anjo do céu lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que dela nasce é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem engravidará e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu com sua mulher. Então conheceu e não a conheceu, até ela dar à luz um filho, o primogênito, pôs-lhe o nome de Jesus. No livro de Lucas 2:4, diz assim: assim José, por ser a descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré da Galileia para Belém da Judeia, a cidade de Davi. Amém? E aí? Eu gostaria de falar nessa noite sobre um pai que ele é pouco mencionado, mas eu gostaria de falar sobre José, o pai de Jesus. A gente fala muito sobre Maria, né?
mãe de Jesus, como ela foi importante, o quanto ela é especial. E muitas das vezes passamos despercebidos sobre José, o papel fundamental de José. E hoje iremos aprender três características de um pai. E José, ele é uma pessoa que devemos observar, que ele tem bons exemplos para nos orientar e nos passar. Então Jesus era conhecido no meio do povo como filho de quem? Filho de José. Isso aí está no livro de João, João 1, 45 e 6, 42. É o filho do carpinteiro. Vamos ver isso aí? João 1, 45. João 1, 45. Outro já aí. Quem abrir João 1, 45, lê também 6, 42. O outro acha aí Mateus 13, 55. Quem achou pode ler. Quem achou aí? Vamos correr para lá. 45, né? Você lê o próximo, pastor João. Marcos 6, 13. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de que Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. 6,42. Esse mesmo texto aí. João 6,42? Tá. E o outro acha Mateus 13,55. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele disse que desceu do céu? Olha aí. Mateus 13,55. Aí, pastor. Mateus 13,55. E outro, Marcos 6,33. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Então, siga assim, ó. Na cara. Mas deu para ouvir? Deu. Marcos 6. Marcos o quê? Tá funcionando agora. Vamos lá. Marcos 6, 33. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. 6,33. Isso? Pronto. Então a gente percebe aí logo de cara que Jesus aprendeu a profissão com o pai, com a profissão carpinteiro, a ponto de que as pessoas conheciam ele como filho do carpinteiro. Aí eu já vi pessoas falando, né, sobre porque Jesus era pobre, porque se você for analisar um pouquinho, naquela época em que Jesus andava por aqui, pela terra, naquela época, justamente naquela época, uma profissão de carpinteiro, a pessoa que sabia manipular a madeira era uma profissão top. Porque, não sei se naquela época alguns manipulavam o bronze, né? Poucos o ferro, mas a madeira praticamente tudo era feito. Então era uma profissão boa. Carpinteiro até hoje dá dinheiro. Vai fazer alguma coisa no móvel no carpinteiro para você ver. Planejado, né? Então tem muita coisa que a gente via que ouvia falar porque Jesus era pobre, Jesus era humilde. Jesus era humilde de coração. Mas eu cresci ouvindo que Jesus não tinha casa. Jesus tinha casa. Porque muitas das vezes tinha uma interpretação errada do texto, porque Jesus falou que
as raposas têm Covid, mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Ele estava simplesmente dizendo que ele não parava em casa. A gente vê várias passagens que Jesus tinha casa, e provavelmente na beira-mar, pescador, Galileia, região marítima. Então, José, como um pai, ele ensinou uma profissão a Jesus. Então, certamente, Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida de seu filho. José, ainda que Jesus não era seu filho fisicamente, mas o amou como um verdadeiro pai. Então, apesar de que Jesus não era filho, sabe, fisicamente de José, mas ele o amou como pai. E o pai, como um pai, ele ensinou a profissão ao filho. E ele era conhecido pela profissão do pai. Aí a gente, os pentecostais, fala que se Jesus é aquele que conserta toda madeira torta, todo pau todo, se Jesus não consertar, esqueça. É o filho do carpinteiro. Olha que coisa legal. Especialista. E só ele mesmo, porque pega cada um de vida aí, como eu, como você que está aqui nessa noite, e vai lapidando e conserta. Então, ele aprendeu com seu pai. E eu pergunto, como era o pai adotivo de Jesus? Vamos refletir algumas características desse pai adotivo. A primeira é que ele era temente a Deus. José era temente a Deus. A gente vai ver isso aí no livro de Mateus 1:20, né? Que a gente acabou de ler. Foi o primeiro texto que a gente leu. Que fala... Mas quando eu ponderava nessas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, porque como tua esposa, porque o que dela nasce é do Espírito Santo. A primeira característica que marca a vida de José é seu temor a Deus. Ser temente a Deus não é ter medo, e sim um amor profundo. José tinha uma vida de oração e levava a sua família ao templo todos os anos na Páscoa. A gente vê isso em Lucas 2:45. Ele levava a sua família, né? E por ser tão temente, o Senhor visitou em sonho 3 vezes para orientar sobre o seu futuro. Primeiro sonhou com um anjo lhe dizendo para assumir Maria e a criança. Está lá em Mateus 1:20 que a gente leu. Depois o anjo apareceu novamente em sonho, ordenando que fosse para o Egito. Está em Mateus 2:13. Se você quiser anotar as referências. E no terceiro sonho, o anjo lhe disse que ele poderia voltar. Está Mateus 2:19. Todo esse roteiro de sonhos e viagens mostra que era alguém que tinha grande intimidade com Deus. A gente fala muito, né, sobre Maria, mas olha só a importância de José para criar o Filho de Deus. Ele levava Jesus a conhecer, a conhecer a profissão, na educação, em todos os pontos. E ele era temente, ele era um homem de oração também. Toda vez que acontecia uma coisa, o anjo sempre aparecia para ele. E nesse texto que nós lemos aqui, olha a integridade desse homem. Imagine, ele estava para casar, e aí a sua noiva parece grávida. E ela diz para ele que eu não conheci homem algum. Só que se José desfizesse o noivado, por esse motivo, Maria ia sofrer sérias consequências. Imagine, a integridade dele, o texto fala que ele tentou deixá-la secretamente, para que ela não viesse a sofrer. Será que eu ou você que está aqui, será que homem, se a esposa chegasse falando que estava grávida e que não era ser, imagine, era do Espírito Santo, que situação, irmão? Porque falar é fácil, né? Mas não se engane que toda geração, toda época é a mesma coisa. Aquela época era pior ainda. Se ele deixasse Maria, ele estaria dentro da lei. Tudo certo. Mas ele, por ser um homem íntegro, ele tentou deixar secretamente. Porém, quando o anjo apareceu em sonho, imagine, você sonhou, o anjo apareceu, olha, ele acreditava. Será que é problema de José?
Porque o José lá, né, ele não podia dormir, né, ele sonhava, né? Lá em casa também tem um José também, que é a Raquel. Dormiu, sonhou, tira e queda. E José, em sonho, o anjo apareceu, não, o filho que você espera que Maria espera é do Espírito Santo. Prontamente ele a recebeu como sua esposa e fez mais, não a conheceu, porque também pela lei tem um prazo para que haja a relação sexual. Se não for, está anulado. Mas ele guardou, o filho é meu, né? Coisa linda. Isso é coisa de gente temente a Deus. E ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, buscar sempre a vontade de Deus em tudo, viver na presença de Deus é a melhor forma de um pai abençoar a sua família, como sacerdote do lar. Está lá em Deuteronômio 6 a 10. Um pai de família precisa buscar o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, está em Provérbios 9 e 10. Seja um exemplo de temor a Deus. O pai precisa ser um exemplo de temor a Deus. Isso a gente aprende, se vê na vida de José, temente ao Senhor. O segundo ponto que precisamos aprender, José era alguém responsável. Vamos ver aí Lucas 1, 27. Lucas 1, 27. Outros já acham em Lucas 2, 4. Lucas 1, 27, 2, 4. Não era nessa gincana aí, quem achou primeiro, quem achou aí, vamos lá. 1, 27, né? O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Olha aí. 2, 4. 2:27. E agora 2, 4. E subiu. Já achou. Ei, agora e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. 2, 4. Pronto. Outra característica de José era a sua responsabilidade, que se destacava entre os adjetivos. Primeiramente, se percebe pelo fato de estar despojado com Maria, a gente leu aí no 1:27, né? E assumindo o seu compromisso de construir uma família. Foi um compromisso que ele fez. Então ele era, pode deixar ligado, ele era um responsável. José cumpriu sua obrigação civil e foi fazer o relacionamento na época e no lugar certo, mesmo diante da dificuldade de ter sua esposa grávida. Lucas 2:4. Pastor, que responsabilidade. Já começou o casamento com a esposa grávida. É mais difícil, né? Teve lua de mel para José. Teve aquele momento que todo casal espera, né? Casa, aí vai para lua de mel, aí viaja, aproveita o relacionamento, aí programa um filho, lá daqui a 1 ano, 2, ele já casou. Porque eles eram novos. Provavelmente devia ter seus 19 anos, porque já deu casado cedo. Maria lá para os seus 16. De presente vinha Jesus, responsabilidade. E não era qualquer responsabilidade, era o Filho de Deus. E aí, às vezes a gente fica buscando, cadê o pai? Ele tem que ser responsável. Tem uma geração aí de irresponsáveis aí. Eu tenho medo dessa geração. Eu não fico mais preocupado porque eu aprendi que em cada geração Deus cuida. Então Deus levantará uma forma dessa geração sobreviver. Porque a geração é dele. Mas é uma geração de irresponsáveis só sonho. O rapaz, ele crescia sabendo que no dia que ele casar, ele tem que assumir a responsabilidade de uma família. Que chova, faça sol, ele tem que prover. Né? Hoje os homens não, eles não
acha que, mas a vida ensina, a vida é uma escola. Seja responsável. Então José, ele era responsável. José cumpriu bem a sua obrigação. Além disso, José assumiu a paternidade pública de Jesus, recebendo Maria como esposa. Está em Mateus 1, 24. Ser conhecido como o carpinteiro também denota que ele era um homem trabalhador e bom profissional. José, ele era trabalhador e um bom profissional, porque ele era conhecido. Só tem duas formas de nós sermos conhecidos numa profissão: ou é ruim ou é bom. Só que o ruim, ele pouco tempo ele é esquecido, porque as pessoas não procuram, né? Mas quando ele é um bom profissional, todo mundo fala. Porque alguém pode dizer assim: é filho de José, aquele carpinteiro enrolado. Não, filho de José, o carpinteiro. Jesus, o bom carpinteiro. E também ensinou a profissão a seu filho. Está em Marcos 6, 33. Vamos ver esse daí? Marcos 6, 33. Marcos 6, 33. Ele ensinou a profissão a seu filho. Vamos ver aí? Hoje vocês vão ler bastante. Deixando aberto aí. 6, para ajudar vocês. 6, 33. Outro vê João 15, 17. Outro vê Lucas 4, 16. Vamos distribuir aí, Nádia, você vai ler, Nádia. Vamos dividir aí. Marcos 6,33, quem vai ler? 6,33, Nádia, procura aí 7. Tem João 7, 15 e 17. O outro pega aí 4, 16 e 17. Achou? Pode ler aqui, Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Outro 6,33. Marcos 6,33. Foi isso aí? Agora é João 7. 7, 15 e 17. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se fala em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu: você está. Pode parar? Então aí é prova que José deu educação a Jesus. Provavelmente ele ensinou Jesus a lei em casa, porque Jesus sabia a lei. Não tinha escola naquela época, mas a escola Bartolomeu de Guzmão. Não tinha. Os pais ensinavam, muitas pessoas eram analfabetas, mas Jesus sabia ler. Só que a gente olha assim, não, acho que o Espírito Santo veio, Jesus já nasceu sabendo ler. Não, Jesus veio a essa terra como um homem. Ele aprendeu as coisas como eu e você. Então isso denota que Jesus foi bem educado, ele sabia ler, porque ele estava diante dos homens letrados, dos top de linha, e ele chega aí e dá uma aula, eles pararam e ficaram admirados. Provavelmente José ensinou. E também porque Jesus sabia ler. E Lucas 4,16 e 17, ele também sabia escrever. Vamos ver aí? Lucas 4, 16 e 17. Amém. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Só isso. 17? É. Pronto. João 8:8. João 8:8. Bíblia, vamos ler, tem que mostrar na Bíblia. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Tá vendo aí? Jesus sabia escrever. Porque às vezes você vai assim, Jesus estava escrevendo no chão, ninguém se pergunta. Ele aprendeu a escrever, que não era normal naquela época. É por isso que as pessoas ficavam assim admiradas com Pedro, porque Pedro não era letrado, pescador bravo. Ele aprendeu com o Espírito Santo, né? Com os povos humildes. Então, o Brasil, até uma certa época aí era todo mundo analfabeto. Imagine naquela época. Mas Jesus sabia escrever. Porque só aqueles que tinham dinheiro ou que ensinavam em casa, né? Ensinavam, eles geralmente ensinam a ler e escrever em casa. Os pais que ensinavam. Tem crentes também que ensinaram seus filhos a ler com a Bíblia, eu conheço. Educou todos os filhos a ler e escrever pela Bíblia Sagrada. Provavelmente Jesus também foi ensinado da mesma forma, com os livros, né, do Pentateuco, a história de Deus era ensinada da mesma forma. Porque, então, o exemplo de um pai ensina muito, mas o exemplo do pai ensina muito mais do que as palavras. Todo filho aprende com seu pai. Ensine a criança o caminho que deve andar. Provérbios 2,16. Lembre-se de suas atitudes. Está em Lucas 15,17. Então o pai tem que ensinar o filho o caminho que deve andar. O ensinamento é do pai. Então, se você ensinar o seu filho o caminho que deve andar, ele dificilmente se desviará do seu caminho. Quando o pai dá o exemplo de responsabilidade, seus filhos seguem como referência, e mesmo que desviem, um dia se lembrarão. Seja um pai, seja um exemplo de pai e responsável. Porque quando eu me lembro que na minha adolescência, quando eu saí de casa e fiquei um pouco rebelde, mas tive muita coisa que eu não fiz porque eu lembrava do ensinamento do meu pai. Porque a gente pensa, né? Porque ensina o filho o caminho que deve andar, para quando crescer se desviar dele, a gente lança logo o pensamento como se fosse para a igreja. Aí tem muitos pais frustrados porque criou o filho no evangelho e quando ele cresce ele desvia. Aí ele fica, eu não ensinei o caminho que deve andar. Quem diz que o texto está falando de igreja? O texto está falando de ensino, de conduta, de cidadania. Sabe? Não roube, não nasce. Trabalho, esses ensinamentos, isso fica guardado. É por isso que quando a família não tem uma estrutura de um pai e de uma mãe, sabe, só Deus vai ter misericórdia desse filho. Que pessoa será inserida na sociedade? Então o papel do pai é um papel muito importante. Eu não estou falando da mãe porque eu estou falando do pai hoje, mas a mãe é um papel importante. Tem mais aí que é mãe e pai, não é isso? Também pode ser inserida nesse contexto, se que é mãe, é pai. Mas os dois têm um papel importante. Maria teve um papel importante, mas José também teve o seu papel. A outra coisa é, ele era obediente. A gente vai ver no livro de Mateus 1, 18 e 25. A terceira característica marcante de José era a sua obediência a Deus. Por isso foi chamado de justo. Mateus 1, 19. Mateus 1,19, é que está aberto, já vou ler. José e seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Ele era justo. É a Bíblia que está dizendo que ele era justo. Você entendeu que Jesus não veio de qualquer casa, de qualquer família? José era um homem justo. E quando Deus fala isso de alguém, porque realmente é. Olha quando ele falava, quando Deus fala para Satanás, olha, tem visto Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Deus, será que pode olhar para a gente e dizer, ali é meu filho, ali é justo.
E aí? O que é que dizem da gente? Porque José era visto como justo. Obedeceu e foi levado Jesus. Obedeceu a lei, levando Jesus para ser circuncidado no 8º dia. Ele obedeceu. Está em Lucas 2:22. Ele obedeceu e levou. Tem pais aí que quando o filho nasce nem apresenta ao Senhor, não traz, né, na igreja para apresentar. Eu apresentei os dois na casa do Senhor. É isso. Jesus foi apresentado. Simeão, né, pegou Jesus. Agora despede do servo em paz, porque os olhos viram a salvação, viram ele esperava ansioso por aquilo. Foi Simeão, não foi? Mas foi Simeão. Então ele cumpriu, porque ele era uma pessoa ligada nas escrituras sagradas. Ele sabia que tinha a data certa de levar, e ele assim fez com Jesus. Então também ele não havia coabitado com sua noiva antes do casamento, também já vimos. Somente depois do nascimento de Jesus é que recebeu Maria como sua mulher. Mateus 1:25. Então conheceu e não a conheceu até ela dar à luz a um filho primogênito, pôs o nome de Jesus. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre a Maria, né, que Maria continuou virgem e que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Mas nós sabemos que Jesus nasceu em parto normal. Então ela não era. Depois que Jesus nasceu, a virgindade foi. E Jesus teve outros irmãos e irmãs. Ela não deixa de ser uma mulher especial, mas ela não é virgem até o dia de hoje. Tá? Não é. E Jesus, a Bíblia fala que depois que Jesus nasceu, ele a conheceu. A conheceu, quando a Bíblia fala de a conhecer, ele teve relação sexual com ela. E o próprio Jesus tinha seguidores. Tiago, que era irmão de Jesus, tinha o Judas também, que era irmão de Jesus, e tinha as suas irmãs. O texto fala para esse Jesus que seus irmãos e suas irmãs estão entre nós. Não tiveram outros filhos. Com as melhores das intenções de livrar a sua noiva do castigo. Por isso que ele recebeu ela. Contudo, assim que recebeu a mensagem do anjo, obedeceu imediatamente, recebendo Maria como esposa e o filho como se fosse seu. Está em Mateus 1:24. Até o nome da criança José obedeceu e colocou como o anjo mandou. Ele era obediente. Porque o pai que escolheu. Você lembra de João, o Batista? Que o pai entrou no templo e o anjo falou para ele, não acreditou, e falou: olha, você vai ficar mudo. E aí estavam tentando dar o nome ao menino, só que era o pai que tinha que dar o nome. Mas como vai dar o nome se o pai não está falando? Escreve aí, tá? E no momento que ele, foi falar, a voz saiu. João, o nome do menino, porque o anjo alguém fala para ele. Então o pai, a responsabilidade de colocar o nome era do pai. Tem um monte de pai abrindo mão disso hoje, né? Ele não abre mão de Deus, a não ser que haja uma concordância, né? Que o pai, não, pode escolher, ou então a mãe escolhe, que a mãe fica que também tem os pais que colocavam cada nome esquisito. Então, quando há uma concordância, né, a mãe pode escolher seu nome, mas essa é uma responsabilidade do pai. Dos lugares onde morou com sua família, até cada detalhe da sua vida foram em obediência e orientação de Deus. Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes ao pai. Se o pai não obedecer à sua liderança, os filhos não saberão obedecê-lo. Muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar obediência, pois obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Por isso, é importante buscar em tudo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Um pai sabe o que é melhor para o filho. Mateus 7:9-12. E precisa ensinar a ser obediente em tudo. Seja um exemplo
de obediência a Deus. O pai que é obediente a Deus, os filhos também serão obedientes. Lá na frente, eu vi já algumas pessoas que têm pais cristãos, e eles falam: pai, meu pai é um exemplo para mim. Tem uns que estão até no mundo, mas falam: meu pai é crente, meu pai é um servo, meu pai é referência. E tem pessoas que têm problema com paternidade, porque não tem uma referência de pai. Muitos nem conheceram o seu pai, e geralmente essas pessoas que não conhecem o pai, que não tem o nome do pai no registro, são pessoas tristes, elas são frustradas, falta algo, eles sentem a necessidade de que, sabe, ter um nome. Outros querem só conhecer para ter um nome no registro. Meu pai é fulano. Olha a importância do pai na vida de uma pessoa. Conclusão: eduque seus filhos para Deus. Nossos filhos não são herança do Senhor? Nossos filhos não é de Deus? Então precisamos educá-los para Deus. Nós sabemos como foi o fim da vida de José. Muitos historiadores acreditam que ele morreu antes de Jesus. Por isso, Cristo demonstrou ser responsável por sua mãe quando estava na cruz. Vamos ver se é verdade isso? Vamos ver em João 19, 26. Porque você não vê o final da história de José. Fala como José morreu, você não vê, né? Então provavelmente ele se foi antes de Jesus. 19, 26. Cadê? Põe o microfone para sair aqui na live. Leia, meu pastor. 26. 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Aí? Só 26? É. Então, demonstra que Jesus havia uma responsabilidade por ele ser o mais velho de cuidar da mãe dele, né? E essa passagem que acabamos de ler aí é justamente quando Maria, né, olha para ele: meu filho, diz: mulher, eis aí o teu filho. João, né, passou essa responsabilidade para João cuidar de Maria. Coisa linda, né? Jesus tinha tanto assim carinho por sua mãe e por João, o discípulo amado, porque na realidade Jesus nunca disse que João era o discípulo amado. Era ele que dizia: eu sou o discípulo amado. Sabia disso? A Bíblia não fala que Jesus disse: não, João é o meu discípulo amado. Era ele que dizia. Tanto é que parece que existia um pouco de um ciúme entre João e Pedro, você sabia? Quando teve interessante, quando a gente percebe lá lá em casa, todo mundo fala que eu sou o que meu pai mais gosta, né? Eu não sei onde é que vocês estão vendo isso, mas a gente percebe, é um pouco diferente. Não é que o pai tem uma escolha, mas ele tem um que ele é mais chegado. Então, quando tem alguém que você na família que você sabe que o pai é mais próximo, foi o que aconteceu quando Jesus falou assim: Jesus falou: olha, um de vocês vai me trair. Aí o texto fala que Pedro cutucou João e disse: olha, pergunta, porque se você perguntar, ele vai responder. Não é assim que o texto fala? Se eu perguntar, talvez ele não. Se tu perguntar, ele responde. E não é que ele pergunta e Jesus responde. E Jesus responde. E a gente é assim. Quando tem a vez, acontece esse momento, né? A gente fala: pede a meu pai. O que você pedir, ele dá, deixa, né? Aí a pessoa vai lá e deixa. Quer ver outra passagem? Quando Jesus começa a falar, né, sobre João, que ele não morreria, ele ia dormir, morrer, descansar, tranquilo. Pedro se incomoda com isso. Oxe, por quê? Aí Jesus fala: o que te importa, Pedro, se eu quero que ele fique vivo?
que te importa a ti? Segue e tu deixa lá a vida dele. Porque já a morte de Pedro era terrível, né? Jesus revelou como ele ia morrer, mas João não. E para acabar de pirraçar, João ainda vem 1 João 1, João 2, 3, ele viu o céu. Foi diferenciado. Aceite Pedro. É por isso que ele fala, eu sou discípulo amado, porque ele reclinava. Imagine uma época daquela. Se hoje é assim, imagina naquela época para o homem encostar o peito no outro e ficar ali, não era fácil não, meu filho. Por isso que eu sou o discípulo amado, ele que dizia, aí está dito, porque está escrito então. Então, nós não sabemos como será o nosso fim. Não sabemos. Nós não sabemos como será o nosso fim, assim também como foi José. Nós não sabemos. Então será que mais exemplo de vida tem muito a nos ensinar, pois ele viveu com um propósito de preparar seus filhos. Nós também não sabemos como será o fim de nossa vida e devemos viver para Deus cada minuto do nosso viver, estando prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Talvez Deus tenha permitido que não soubéssemos o fim da história de José, mas para mostrar que a paternidade é uma história sem fim, mas que os filhos educados para Deus dão continuidade eternamente. Eu tirei, acho que era esse aqui mesmo. É que quando o quilo torce, fica fedendo. Liga o ventilador mais forte. Vamos finalizar. Se você soubesse que há um grande propósito de Deus para seu filho, como você o educaria? E aí? Com certeza, da melhor forma possível. Pois José sabia do propósito de Jesus. Então ele preparou, fez a parte dele, ele cumpriu também a missão, assim como Maria cumpriu. Então é que deve se fazer. Porque assim como José sabia que Jesus era especial, cada criança também é importante para Deus. E para eles reservou o seu reino. Está em 19:14, Mateus está escrito lá, deixe vir minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então Deus reservou para cada criança o reino de Deus. Não seja um pai como o mundo quer, e sim como Deus ensina. Seus filhos também não são seus, e sim de Deus. Se você pensar que seu filho pertence a Deus e que o Senhor os confiou a você para cuidar, certamente fará o melhor para eles. Seus filhos são de Deus. A gente costuma falar muito isso: meu filho é de Deus, meu filho entrega nas tuas mãos. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, que os filhos não são nossos. Mas a gente chega num dado momento que a gente fica preocupado com algumas atitudes dos nossos filhos e começamos a nos preocupar, né? Mas descansa, nossos filhos é do Senhor. Você deu certo, seu filho também dará certo, porque ele é herança do Senhor. E é nisso que eu me apego, e é nisso que eu confio. Os meus filhos são herança do Senhor. Por mais que os meus olhos não conseguem enxergar, por mais que eu veja, parece que fugiu do meu controle, mas o controle de Deus não fugiu. Os nossos filhos, a gente entrega a nossa casa, o nosso carro, a gente entrega a nossa vida, entregamos, a gente olha, Senhor, é teu. Se é dele, é dele, ele vai saber conduzir. E aqui falando sobre o pai, talvez você que esteja me ouvindo, assistindo, ou esteja aqui, não tem uma boa referência de um pai dentro de casa. Outras vezes não tem mais pai, mas é engano seu, você tem um pai que está nos céus. Essa é a palavra que Deus diz, que ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor.
Você fala aqui ontem de paternidade. Paternidade é algo muito importante. Você tem um pai, você não é órfão, você não está sozinho. Deus, você sabia que você quer atrair a ira de Deus para a sua vida? Mexa com as crianças, com o órfão e com a viúva. Essas três classes, Deus tem um cuidado. Pode observar que a pessoa que é órfão, ele consegue as coisas mais fáceis, sabe? Deus não deixa ele sofrer demais, porque sabe que ele não suporta. Eu, por exemplo, eu ser órfão de pais vivos, porque meus pais se separaram, minha mãe, quando eu morei com meu pai, eu sei que eu passei, eu sofria. Então eu percebi a mãe de Deus, tanto é que eu fiquei muito mal acostumado, porque eu pedia e Deus me dava. Mas eu tive que crescer. Aí depois que eu cresci, eu pedi, começou a demorar, ficou normal, como todo mundo. Eu falei, o que aconteceu? Mas era instantâneo, eu não orava muito, eu pedia, ele me dava, eu desejava, ele me dava. Se eu estava sofrendo demais, Deus enviava alguém, tinha sempre alguém perto de mim, sempre alguém cuidando de mim. Mas você cresce. Então Deus cuida da viúva. Olha que lá em Atos, a preocupação sempre foi com as viúvas, com as crianças. E precisamos ter esse mesmo ponto de vista. Temos que nos preocupar, porque Deus se preocupa com cada um de nós. Temos um grande Pai. Então, ainda que esteja difícil, sinta-se abraçado por esse Pai. Esse Pai bom, bondoso. Olha, Jesus teve dois pais excelentes, dois pais top. E olha a missão mais importante de José. Ele ensinou tudo isso a Jesus. E as pessoas não falam muito dele. A missão de um pai. O pai, ele educa, ele está junto, sabe? Eu fico olhando que ele ajuda, ele forma ali o caráter, mas no dia dos pais a gente só recebe uma caneta, uma gravata. A caneca é muito mais chique. Mas no dia das mães, misericórdia, um bocado de criancinha com cartazinho, mamãe, eu te amo. Aí canta a música, aí bota um monte de coisa, né, filho? No dia de papai, aí o pessoal da igreja junta todo mundo e vão comprar cabelo. Para ele escreve. Ninguém fala do pai. O maior amor do mundo é de uma mãe, não. O melhor amor do mundo é de um homem, chamado Deus. É de um pai. Só que a missão do pai, ela é oculta, ela é lá, ninguém percebe, mas é muito importante. Olha que José não teve nem o final da sua história contada. Começou a falar dele e sumiu. E teve um momento difícil da vida de José. Foi quando ele perdeu o Filho de Deus. Você já imaginou? 3 dias. Já pensou, pastor? Eu pego aqui, vou deixar minha filha sob sua responsabilidade, tá? Ou então você deixa sua filha sob minha responsabilidade, eu vou fazer uma viagem, aí eu vou para um lugar e perco a criança. A pessoa? Porque eles tinham certeza que Jesus era filho de Deus, principalmente José. Porque o anjo chegou para ele e falou: olha, o que ela é gerada é de Deus, é do Espírito Santo. Dele. Aí eles vão para a festa da Pentecostes lá, falam, Jesus some. E eles vieram, andaram 3 dias, perceberam, cadê o menino? Você perdeu meu filho já é um pepino, né? Imagina você perder o Filho de Deus. E o que é que você faria? Quando chegar lá, está Jesus sentado, meu Deus do céu. Tem umas mães aí que já saíram dando de tapa já. Porque mãe gosta de bater, mãe, não é não? Fica aí. Rapaz, Jesus está lá. Ainda Jesus responde mal, porque para mim o que, mulher? Não vê que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Será que você está vendo? Menino, deixa passar o pessoal sair que tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Não, beliscando. Ainda nisso assim, você está me procurando, 3 dias me procurando, você não sabia que eu estou na casa do meu
Pai. Você está procurando um lugar errado. Entendeu? E Jesus, quando chega na festa lá, e aí Jesus, acabou, viu? Ele disse, o que deu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora, eu falei, rapaz, eu até falei sobre isso aqui, né? Não sei por que mulher tem essas ideias, né? Tá a festa rolando, a mulher chega, a mãe chega pro filho. Jesus sabia que ela viu alguma coisa. Ele era o convidado da festa, né? Ou ele tem, será que ele tinha algum depósito de vender vinho? Jesus acabou o vinho. Não é estranho? Né? É porque vocês são, né? Como é que é essa situação aí? Provavelmente ela tinha visto alguma coisa, né? Então não viu mais nada, é meio do céu. Talvez ele tenha de falar que Jesus olhou para ela quando ela falou, mulher, que deu contigo? Ela falou, pai, agora não mais é meu filho, é o filho de Deus que está aí. Amém? Então, está aí a palavra de Deus para esses pais, feliz dia dos pais. Seja um pai de exemplo, um pai amoroso, seja um pai como o Senhor nos ensina que nós temos que ser. Amém? Vamos ao momento da ceia. Um pai amoroso. E quando você estiver falando de pai, agora lembre-se de José, tá? E no Dia dos Pais também deu um presentinho ao seu pai. Hoje mesmo eu tive um café na cama. Que lá é assim, ó. Lá tem que. Eles pegam sempre meu aniversário e existe de cartaz, né? Sempre fizeram isso. Só que bota nos pontos estratégicos. Se puder bem no lugar que botar, eu não vejo. Aí colo na frente da televisão, no quarto, no estúdio, onde eu vou, senão eu não vejo. E aí me receberam aí com o café da manhã, se safaram aí, né? Porque não me deram a caneta não, mas deram café da manhã abençoado. E louvo a Deus pela. Minha mãe. Louvo a Deus por essa família abençoada, amém? Vamos convidar, botar a Raquel e Jefferson hoje para distribuir os itens da ceia. Convidar vocês. Gostaria de pedir a Nádia que eu vou ler o texto aqui e você vai ler, orar, Nádia, pelos elementos também. Vamos terminar aqui, você vai cantar, vou botar você para cantar. Primeiro é Coríntios, né? Capítulo 10, 14, 17. Vou ler aqui 21, 22. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, digo isso às pessoas sensatas. Julgai a vós mesmos o que digo. Caso o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Caso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão. E nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Será que estamos provocando ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que eles? 1 Coríntios 11, 26, 32. Porque todas as coisas que comerdes, todas as vezes que comerdes deste pão e bebeis deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem come e bebe o pão do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Eu gosto de ler o texto porque a pessoa precisa entender. A pessoa precisa entender esse momento. Eu costumo dizer que a Santa Ceia é um momento mais especial da igreja. É um momento de festa. Eu digo direto aqui, eu ceava antes, eu era ensinado a ficar triste. E eu não queria ficar triste porque eu sei que o meu Senhor ressuscitou. Né? E precisamos estar nesse momento de ceia, cearmos com alegria. Mas também precisamos ter uma responsabilidade. Porque a Santa Ceia ela é algo muito importante, muito especial, é algo particular do povo de Deus, é algo especial. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar. Não é eu que vou dizer se você pode ou não tomar a ceia. É entre você e Deus. Tá? Mas não fique sem ceiar. Se tem algo, peça perdão ao Senhor, mas participe da ceia. Sabe? Resolva a sua situação com o Senhor e participe. É importante participar da ceia do Senhor, mas também é necessário saber que existem critérios, que tem cuidado, porque muitos tomam para a sua condenação. Eu fui numa igreja aí e eu saí lá muito triste porque no momento da ceia só distribuíram o cálice, todo mundo pegou, nem um texto foi lido. Não podemos banalizar essas coisas, precisamos ter cuidado. Amém? Vamos orar agora, né, pelos elementos. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesse momento tão especial, Senhor. Ó Pai, nós apresentamos, meu Pai, esse pão, meu Pai, esse suco de uva que representa a carne e o sangue de Jesus, meu Pai, que foi derramado na cruz, Senhor, por nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa santificá-los, meu Pai, e que nós angelemos, meu Pai, possamos ser curados, meu Pai, sarados, Senhor, em nome de Jesus, tanto físico como espiritualmente. Senhor, nós entregamos, meu Pai, nosso melhor para Ti, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, também nos usar para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode distribuir. Aleluia, aleluia. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, cearemos. Até o dia que cearemos com Ele na eternidade. Eu não vejo a hora de cear com o noivo, Ele comigo, nas mansões celestiais. Você já imaginou como será as bodas do Cordeiro? São 7 anos de festa. Ceando, hein, pastor? Eu estou lá colado. Amém? E o texto fala em 1 Coríntios 11, 23, 24 a 21. Pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de ter dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado a vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos todos o pão em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glorifica ao Senhor. Obrigado, Senhor. Que haja cura no nosso corpo. Que haja cura no nosso corpo. Ah, Jesus, obrigado por esse momento especial. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazeis isso toda vez que bebeis em memória de mim.
por toda vez que comerem deste pão que acabamos de fazer, e bebermos do cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha, e Ele virá. Tomemos todos o cálice em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor, aleluias. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Fazei isso em memória de mim. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Cumprimos a missão mais uma vez até que o Senhor venha. Glória a Deus. Amém? Então essa semana a nossa programação ela segue normal. Quinta-feira é o nosso culto. Começa às 7h30. 7 horas? 7h30. 7h30, domingo. Aos sábados já iniciamos a escola de dança cristã aqui. Já iniciamos. A partir das 2 horas, né? 3 horas, tudo errado. A partir das 3 horas. Iniciaremos ainda também a turma de adultos da escola de dança. Então, se tem algum filho seu aí, conhece alguém que queira tomar aula, venha participar. Iniciaremos também o projeto de música logo. Amém? E tem uma semana abençoada, uma semana próspera, e que os céus se abram, que temos uma semana abençoada. Amém? E para encerrar, já que soldado no quartel quer trabalho, vamos encerrar aí com o pastor Johnny aí, para orando, encerrando esse culto maravilhoso. Amém? Passa o microfone para essa voz de trombeta aí. Eita glória! Na live ele foge até nada. Hoje a gente pegou ele aqui. Vamos orar aí, encerrando. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais esse momento, Senhor, em comunhão, onde podemos aprender mais a Tua palavra, onde mais uma vez sejamos juntos, obedecendo o Teu mandamento. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor imerecido. Nós somos eternamente gratos a Ti, Pai. Pai, oramos e Te agradecemos pela vida de cada um dos que estão aqui, dos que estão assistindo também, dos que vão assistir. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, reine em nossos lares, em nossas casas, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o pastor Davi, a família dele. Que a Tua obra, Pai, prospere, Senhor, no nome do Teu servo. Capacita-o, assim como a cada um dos Teus filhos, Pai. E nos dá, Senhor, esse sentimento, Pai, de que nós temos um Pai que nos ama. Em nome de Jesus, não permita, Pai, que nenhum dos Teus filhos venha esquecer por nenhum momento que nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos protege, que cuida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos leva para casa em paz, em segurança. Que o Teu amor seja sempre a tônica de nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossa vida. E você diz amém. Aplauda o Senhor de forte. Está encerrado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Você tem um Pai, você não é órfão.